O vídeo acabou ficando longo, mais longo do que eu queria. Quando eu falo que eu vou bater papo só, eu falo pra caramba. Então, já recomendo que você, se você gosta de ver as coisas mais rápido aí, bota no 1.25, 1,5 aí, tá bom? Pra ver eu falando mais rápido. Vou até colocar esse trecho no começo. Coloca no 1.25, começa o vídeo aí. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem depois dessa prova aí da PRF que pegou muita gente de surpresa pelo modo de cobrança, pelo nível das questões, né? E por outras circunstâncias aí que a gente vai comentar um pouquinho nesse vídeo. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais simples, sem edição, sem roteiro, sem nada disso. É mais um bate-papo que eu quero saber mais de vocês que assistem aí. Quem que fez o concurso da PRF, o que vocês acharam das provas? Eu tô com a minha prova aqui e vou fazer algumas considerações breves aqui sobre o que eu achei da prova, e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que você achou dessa prova, baseado naquilo que você estudou, quanto tempo você está estudando e como que você estava esperando que vinha essa prova. Bom, eu vou falar que eu já discordo um pouco do que geral tá falando aí da prova, tá? Tá bastante gente falando que a prova, meu Deus, estava muito difícil, estava absurdamente alto nível e tal, e eu discordo disso. Respeito todas as opiniões, mas eu discordo um pouquinho, e um pouquinho eu vou falar por quê, tá? Não é que a prova não estava difícil, ela estava, de fato, bastante difícil, algumas questões, alguns pontos bem pegados ali, cobrados de uma maneira, assim, até um pouco, digamos, um pouco fora do que a gente estava prevendo no edital, baseado no edital, e um pouco fora do que a gente estava prevendo, baseado em como a banca cobra determinadas questões, quando é um concurso de nível superior, mas que é um concurso, por exemplo, do nível da PRF, de um nível de uma PF, não, nem PF também não, porque eu acho que é um pouquinho mais complicado, mas para o nível da PRF. Ah, mas Renan, você está falando que discorda, que acha que discorda do pessoal que está falando que a prova tá difícil. Por que você não tá feliz aí, já tá com essa cara aí? Eu vou falar para vocês, com certeza não tirei uma nota suficiente para passar. Também corrigi aí com gabaritos extraoficiais dos cursinhos, né? Corrigi pela estratégia, vi alguns outros gabaritos aí. Tem algumas questões que são passíveis de recurso e muito bem passíveis de recurso. Recomendo que, caso você tenha aí alguma questão que você acha que vai vir com um gabarito divergente do seu, procure sim formular um recurso. Eu já fiz isso em algumas outras provas, principalmente em questões de português, e juntamente com o recurso de muitas outras pessoas, ele foi aceito e a questão teve seu gabarito alterado, né, ou anulada a questão. Então, recurso aí é o direito de todo mundo, né, de brigar por alguma resposta que você acha certa, muito embora exista uma atualização na pirâmide de Kelsen, né, que são as leis, depois os tratados aí, convenções supralegais, depois a Constituição Federal e depois a CESP, né, o Sebrasp, entendimento do Sebrasp aí que prevalece, tem prevalecido, só o STF ainda que não ratificou essa posição, esse entendimento, mas a gente sabe que isso vai acontecer em breve. Mas estou brincando aí, né? Pessoal, vamos lá. Eu discordo, mas não porque eu tenha ido muito bem na prova. Eu acho que eu não fui, com certeza não vou ter tirado a nota para passar. Infelizmente, nesse concurso não vai ser dessa vez para mim, pelo menos. Talvez eu consiga ali ficar entre os 4.500 primeiros, ter a redação corrigida, mas eu acho que daí não passa muito, tá? Mas eu discordo pelo seguinte motivo. Quando a gente está estudando para um concurso, essa é a minha visão, tá? Quando a gente está estudando para Quando a gente está estudando para um concurso, ainda mais um concurso de alto nível desse, é um concurso de nível superior, ou seja, você precisa ter um curso superior para poder entrar em exercício, né? Para poder tomar posse e entrar em exercício. E você está falando da maior banca de concurso aí do Brasil, o Sebrasp. Eu não acho prudente nós nos acostumarmos a só estudar baseado nas cobranças anteriores da banca e esquecer do fato que os tempos mudam e que as coisas mudam a forma que elas acontecem, né? Então, era inevitável que um dia a banca começasse a colocar um pezinho ali para fora daquele limite que ela sempre estava respeitando, e aconteceu exatamente isso nesse concurso. Algumas coisas que nós não esperávamos que acontecessem, porque a gente estuda como é que a banca age, aconteceram. E isso é um processo natural de mudança de qualquer coisa que venha adotando um posicionamento regular, uma constância no seu comportamento. Então, do ponto de vista de ter uma surpresa na forma de cobrança das coisas, eu identifiquei isso, consegui sentir isso, acho que todo mundo sentiu isso, mas não fiquei surpreso de tal maneira que, meu Deus do céu, como que isso pode ter acontecido? Não, isso poderia ter acontecido. A primeira vez cai inglês na PRF, né?
Muita gente estava reclamando, não estava reclamando, mas muita gente se surpreendeu com a quantidade de questões de inglês. Pois já mudou vindo cobrando inglês, né? Isso era um dado público, né? Porque no edital veio essa previsão. Aí cobrou uma quantidade considerável de questões de inglês. E aí cobrou um texto de inglês sobre energia no Texas e os impactos que as baixíssimas temperaturas causaram na produção de energia no Texas em um determinado ano. E muita gente falou, pô, mas não tem nada a ver com PRE. Pois não teve nada a ver, mas não necessariamente as coisas das provas objetivas devem ter a ver com o exercício do cargo. Porque, ao meu ver, o objetivo principal das provas de cada matéria é testar o conhecimento do candidato naquela matéria específica, independentemente se o texto cobrado, se o assunto, se o ambiente tem a ver com o exercício do cargo ou não, entende? Então eu, nesse ponto, fiquei muito tranquilo, falei, pô, legal, é um texto, foi um texto complicado, não foi um texto impossível, eu não lembro quantas questões tinha aqui, mas, vamos lá, tinha 8 questões, sei lá, das 8 eu deixei uma em branco e errei outra, entende? Pra mim tava tranquilo. Não tava fácil, mas tava ok, entende? Então, no quesito de a banca ter modificado a tua forma de cobrança rotineira das questões, do conteúdo e da forma de cobrança, para mim foi ok. Foi inesperado, mas dá para entender. Dá para entender o porquê que isso acontece, porque as coisas mudam, as coisas vão evoluindo, o nível sobe ao longo do tempo. Então eu fiquei ok com isso. Mesma coisa, questões de manual de redação oficial do presidente da República. Pô, geralmente 2, 3 questões dos simulados, por aí. Por que veio 5, né? Eu estudei esse negócio? Não, né? Não. Tomei, né? Mas essas questões aí de alteração da forma de cobrança dos conteúdos, da forma de cobrança na prova, foi inesperado, mas ok, acontece, pode acontecer, e agora a gente já está preparado para isso, por exemplo, para a prova da PF. Então, fiquem cientes aí que, mesmo a banca organizadora, eu acho que o nível vai vir ainda mais alto, né? Não tem como vir mais baixo que isso, vai vir mais alto ou igual, eu acho que vai vir mais alto, então já se acostumem com isso. Matemática e física, fiquei muito chateado com física, principalmente, porque foi só coisa teórica, né? Foi só coisa teórica. Aí a galera fala, pô, mas ainda bem que não caiu cálculo, não sei o quê. Cara, se tivesse caído as mesmas questões envolvendo cálculo, pedindo para eu calcular alguma coisa, pedindo para eu identificar tal coisa no ponto X, eu faria isso tranquilamente. Eu sou bom em física, eu gosto de física bastante, né? Não sou um físico, sou bom em física, vírgula, né? Eu gosto de física, eu tenho facilidade com física. Só, cara, às vezes a gente se acostuma tanto com estudar a prática, fazer questão, tal, fórmula disso, fórmula daquilo, joga aqui, substitui ali, para chegar no resultado numérico, que a gente acaba esquecendo de entender os fundamentos, né, da física, da mecânica. E a PRF explorou justamente isso. Ela falou, cara, eu não vou colocar um número de cálculo aí para você. Eu quero saber a teoria. Eu quero saber se você sabe raciocinar e ver se nesse ponto aqui, para ver se durante todo o movimento a aceleração vetorial do corpo é constante. Ou para ver se é nula, não lembro. Estou aqui, mas não lembro. Eu quero isso de você. Eu quero esse raciocínio teórico de você. Cálculo todo mundo faz. Cálculo joga na fórmula, você faz ali o cálculo, você chega no resultado. Eu quero teórico de você. Você não precisava nem saber que a força elástica é K vezes X. Você não precisa nem saber se a energia potencial elástica é kx² sobre 2. Entende? É isso que você precisava saber. Eu fiquei chateado. Preferia que tivesse vindo com cálculos para fazer. Matemática, primeira questão lá sobre aquela modelagem do espalhamento de uma notícia, cara, eu achei muito difícil, velho. Não difícil as contas, mas eu achei difícil ter o raciocínio para chegar na equação, para você conseguir fazer as contas. E era justamente esse o objetivo. Era todo esse raciocínio para você entender aquele texto um pouco mais complicadinho, para chegar numa modelagem que te permitisse fazer as contas. Eu errei uma, eu acertei uma, errei outra lá, fiquei no 0 a 0 nessa parte. Agora as outras 2 assertivas de matemática que falavam sobre os carros fiscalizados, muito tranquilo. Olha só, não precisava de conta, cara. Era simplesmente identificar o padrão de aumento ali e na segunda assertiva identificar se a diferença no padrão de aumento constitui uma PA. Você não precisava nem saber o termo geral da PA, você não precisava nem saber a soma dos termos da PA, não precisava de nada disso, dá pra você fazer na mão. Entende? Então não foi assim um absurdo de difícil.
sabe? Não foi assim um absurdo difícil. Bloco 2, trânsito. Cara, das 30 questões de trânsito, eu marquei, se eu não me engano, eu marquei 27 questões. Eu marquei e errei uma. Trânsito era o que eu mais estava com receio para ir para essa prova, porque eu adoro trânsito. Não é só para prova, não. Eu gosto de trânsito, gosto de estrada, gosto de dirigir, gosto de rodovia. Eu cresci assim, meu pai sempre dirigiu, sempre trabalhou dirigindo e, pô, eu criei um apreço por dirigir. É por isso que eu quero PRF, inclusive. É por isso que eu quero PRF, porque eu gosto muito do trânsito. Eu tava com muito medo de trânsito, cara. E então eu estudei muito trânsito. Resoluções, CTB, estudei pra caramba. E ainda assim, quando eu fui pra prova no domingo, eu falei, cara, tinha tanta coisa mais pra estudar. Tanta coisa, velho. Eu fui pra prova faltando tanto conteúdo pra estudar que eu falei, pô, eu vou me ferrar nisso aqui. Quando eu comecei a fazer trânsito, eu comecei a dar risada. Tudo vinha na minha mente. Eu sabia o que eu estava fazendo, né? Eu sabia aquelas coisas, eu vi aquelas frases nas resoluções, eu vi aquelas frases do CTB e isso veio tudo para minha mente. Então eu julguei que o meu estudo de trânsito, que eu intensifiquei, valeu muito a pena. Valeu muito a pena porque se refletiu aqui na prova, tá? Se refletiu aqui na prova. Então não estava difícil as resoluções. Claro que estava difícil para quem nunca se preparou direito para trânsito, por exemplo. Para quem estudou um pouquinho achando que ia estar de boa. Como que ia estar de boa? São 30 questões, filho. É PRF, tá? Então, é nesse sentido que eu discordo que a prova estava muito difícil. A prova estava difícil, mas a prova estava totalmente possível de ser feita. Inclusive para mim. Por que eu não consegui obter uma nota satisfatória, na minha opinião? Porque faltou estudo, né? Faltou atenção em alguns momentos. Eu errei duas questões ali, uma questão de processo penal e outra de legislação extravagante lá, que eu errei por bobeira, por literalmente falta de atenção na hora de resolver a prova. Muito em razão, eu acredito, do meu mau gerenciamento de tempo que eu fiz nessa prova. Que eu fui muito desesperado, eu demorei para começar a redação, eu me enrolei todo ali na hora de construir o raciocínio, enfim. Mas aí eu estava fazendo uma determinada questão de processo penal e eu li a palavra, só que o meu cérebro interpretou que fosse outra palavra. E na hora eu risquei aquilo e marquei errado. E passei. Eu nem reli o negócio. Olha que bobeira. Olha que coisa, que erro assim, cara, de principiante, sabe? Não ler aquilo que você está marcando, não ler aquilo que você está julgando. Eu errei uma questão por causa disso, uma ou duas. Você entende? Então, nem sempre a prova em si está tão difícil assim. Mas sim existem situações em que você está muito nervoso, que você já está cansado, que você já está com dor de cabeça, que você está preocupado com a redação. E isso acaba influenciando a tua percepção da dificuldade. Você está nervoso porque está ansioso porque é o concurso que você quer passar. É o concurso que eu queria passar. Talvez não vai ser dessa vez, mas vai ser no próximo. Entende? Então, a prova por si só ela estava difícil, mas ela não estava impossível. Eu juro por Deus, eu reli toda a prova depois e eu saí com esse sentimento também de que nada que estava nessa prova eu não tinha conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Nada que eu vi nessa prova, por mais que eu não soubesse a resposta, por mais que eu não soubesse resolver, por mais que eu tenha ficado com dúvida, não tinha nada que eu já não tinha visto antes, cara. Você acredita? Eu acredito que com você também faça essa reflexão. Teve alguma coisa nessa prova que você nunca viu na sua vida? Principalmente na área de direito? Trânsito é até ok. Às vezes você não estudou todas as resoluções, tem a coisa ali que você não fazia ideia mesmo. Mas, porra, direito ali. A parte de direito. Constitucional, administrativo, não sei o quê. Tinha alguma coisa que você nunca viu, nunca lembrou? Putz, isso aqui eu vi, estudei uma vez na minha vida lá atrás, eu lembro disso, só que eu não lembro a resposta. Eu acho que não tem. Comigo não teve. A única coisa que não teve, que eu nunca tinha visto, pelo menos que eu não me lembro, foi aquele tal do princípio da sindicabilidade aí, cara. Aquilo lá eu deixei em branco. Ainda bem que eu deixei, porque se eu tivesse marcado, eu teria marcado errado, teria, ó. Mas aquilo lá eu não lembro, mas só. O resto, filho, tudo eu já tinha visto na minha vida mais de uma vez. Ou seja, eu só não consegui fazer, por quê? Porque faltou maturidade de estudo, faltou tempo de estudo, faltou preparação. E é exatamente o que eu vou continuar fazendo a partir de amanhã, que hoje é segunda, a partir de amanhã, terça-feira, continuar minha preparação, porque semana que vem vai ter PF, vou fazer para delegado, mês que vem vai ter Polícia Civil do Pará, vou fazer para delegado, inclusive estou procurando hotel, até agora não achei. Lá no final do ano, em outubro, vou fazer para delegado aqui do Paraná, na minha cidade.
Curitiba, né? Pô, tem PCDF que tem para marcar, ainda tem Polícia Civil do Rio Grande do Norte que tem para marcar, então é isso que falta, é maturidade, estudo, e a maturidade a gente adquire praticando e adquire estudando. E é isso, cara. Veja na tua prova, tinha alguma coisa que você nunca tinha visto aqui nessa prova? Se não, ótimo, cara. É só continuar estudando, é só revisar, é só rever tudo que você sabe. Se tinha alguma coisa que você não viu, ótimo também, você já identificou aqui nessa prova. Agora estude essa coisa, entende? Então, a prova estava difícil, cara. A prova estava complexa. Só que totalmente possível de ser feita. É óbvio, né, Renan? Senão ninguém passava. Mas é isso que eu tô falando. Não se desespera, falando, meu Deus, que prova horrível, a prova estava impossível de fazer. Não tava, cara. Não tava. Vai ter gente que vai passar, vai ter gente que vai passar com uma nota boa. Por quê? Porque essa pessoa tá mais preparada. Essa pessoa estudou melhor durante um pequeno período de tempo. Ou essa pessoa teve bastante tempo para estudar. Essa pessoa tá tentando, um tempão. Mas é isso aí, cara. Você esperava o quê? Que a prova da PF e da PRF ia reduzir o nível? Né, e abaixar o nível? Não é, cara. A tendência é que as coisas sempre tendam a se tornar mais difíceis, né? E a gente tem que se acostumar com isso, porque o nível dos candidatos sobe. Você tem que subir o teu nível também. Eu tenho que subir o meu nível também. Se eu tivesse um nível adequado, eu teria passado nessa prova. Né? Então tamo junto, cara. Se você tá puto comigo, como assim? Não tava difícil a prova? Você nem passou e tá falando aí? Pô, pois é, não tava difícil. Sabe por que não tava difícil? Sabe por que eu não passei? Porque faltou estudo, faltou tempo. Nem sempre, às vezes, a culpa é tua. Às vezes você começou há pouco tempo a estudar. Às vezes você começou há um certo tempo a estudar, mas você tem várias outras coisas para fazer. Eu mesmo fazer um vídeo. Cara, até o ano passado, eu tinha todo o meu tempo livre para estudar. Hoje em dia, não. Eu tenho um escritório de advocacia. Meu sócio, meu amigo de faculdade, somos sócios e a gente tem um escritório de advocacia com 3 advogados. Então, a gente, hoje, eu particularmente, trabalho e estudo. E o meu trabalho não tem um horário fixo. O que é muito ruim para estes fins, né? E então tem várias circunstâncias. Às vezes, quando eu falo que o teu nível, o meu nível, o teu nível ainda não está no adequado, às vezes não é culpa só sua. Tem várias outras circunstâncias que ocorrem que acabam te atrasando, digamos assim. Mas se você fazer esse exercício de verificar na prova e ver se tinha algo que você nunca viu na vida, ou se tudo que tinha na prova você já viu, cara, tá ótimo. A partir disso, você vai conseguir aprimorar para as próximas provas. E muito obrigado por assistir. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa prova. Se você concorda comigo, se você discorda comigo, cara, pode discordar, não tem problema nenhum, tá? Mas se você foi fazer essa prova, deixa aí nos comentários o que você achou, o que você sentiu, como que você estava nervoso, estava tranquilo, qual que é a sua expectativa para o seu resultado na prova da PRF 2021. Muito obrigado e até a próxima.